vamos então abrir nossa Bíblia no livro dos Juízes, Nós continuamos a pregação aos domingos no culto vespertino, no livro dos Juízes. Agora no seu capítulo de número 19, nós estamos próximos do término do livro, das exposições no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 19. Nos conta ali então, neste capítulo, a história do levita e da sua concubina. Esta terrível história narrada no livro dos Juízes, mas que pela providência, graça e poder de Deus tem-nos muito a ensinar. Acompanhe comigo então a leitura, irmão, do texto sagrado. São 30 versículos, então atentamente nos esforcemos para ouvir a voz do Senhor na leitura de sua palavra. Diz assim o texto: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passar aqui, e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir. Porém o seu sogro, insistindo com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até ao declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e o teu coração se alegra. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu. E veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram 2 adiante e caminharam, e o sol se dispôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais? E de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa.
ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fica a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, subindo a alva, a deixar. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou com seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, sem o teu Espírito, ó Deus, nós não podemos entender a tua palavra, ó Pai. Portanto, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza à exposição fiel das Sagradas Escrituras e deste texto em particular. E que, ó Deus, através desta história, ó Pai, a moral, nós possamos ver a tua vontade revelada ao teu povo, a advertência ao teu povo, e que o Senhor edifique o teu povo por meio de tua santa palavra. Em nome de Cristo e confiados nele, nós oramos com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, este trecho é o trecho conclusivo da história dos juízes. E aparentemente, esse texto não está relacionado a qualquer história anterior que tenhamos visto em todo o livro. Vocês têm se lembrado, e nós temos dito isso, que os últimos capítulos do livro de Juízes, desde o capítulo de número 17, ele não responde cronologicamente ao que vier anteriormente. Ele não é uma história contada cronologicamente. Nós não sabemos ao certo quando se deram essas histórias narradas, do capítulo 17 até o capítulo 21. Mas o autor as coloca aqui, como nós já vimos também, já aqui falamos, para mostrar a situação espiritual fraca e imoral de Israel no tempo dos juízes. Os últimos capítulos do livro de Juízes, do capítulo 19 até o capítulo de número 21, trata, meus irmãos, de 4 atos. É a mesma história com o seu desenrolar. Uma atitude desencadeará outras atitudes. É disso que tratarão os últimos capítulos do livro de Juízes. Os capítulos tratam de 4 atos. São esses em sua ordem: o ultraje em Gibeá, que nós acabamos de ver, a ofensa de Gibeá, a concubina do levita, a convocação para a guerra. O levita vai convocar os judeus para a guerra.
Depois nós veremos a guerra propriamente dita contra os de Benjamim. Israel inteira vai se unir contra Benjamim, porque os homens de Benjamim fizeram aquele ato terrível de abusar da concubina do levita. E por fim nós veremos as consequências da guerra de Israel contra os seus próprios irmãos benjamitas. É desses 4 atos que falam os últimos capítulos de Juízes: a ofensa ao levita, a guerra provocada, a guerra realizada e as implicações da guerra, o resultado da guerra. Meus irmãos, a ligação, se há alguma ligação nesse capítulo com o capítulo anterior, é porque em ambos os capítulos nós vemos um levita. Nós vimos um levita na casa de Mica, e agora nós vemos outro levita. Só que é interessante que o levita da casa de Mica, aquele que serviu a Mica e posteriormente serviu às tribos dos danitas, era de Belém de Judá e foi até as montanhas de Efraim. Esse levita aqui é de Efraim e foi a região de Belém de Judá. É só trocar. O primeiro levita, do capítulo 17 e 18, ele é de Belém de Judá e vai até Efraim. E esse levita que é de Efraim vai até Belém de Judá. Então essa é uma associação, uma lógica que tem entre os textos, mas apenas isso. Esse texto ele vai falar sobre hospitalidade, como vocês já perceberam na leitura. Ele é um texto que fala muito sobre hospitalidade, a boa e a má. Porque vocês viram que o pai da concubina, o sogro do levita, o recebeu muito bem. Mas vocês veem como receberam os homens de Gibeá. Então vai falar de hospitalidade também, entre outras coisas. Nós vamos ver como a história se desenrola e o que ela nos ensina segundo a vontade de Deus. Veja aí o versículo 1. Naqueles dias, os dias dos juízes, em que não havia rei em Israel. Novamente isso nos é lembrado. Ou seja, Israel precisa de um rei. É preciso um rei que coloque ordem nas coisas. Nós estamos vendo as terríveis histórias. Os juízes mesmo, com as suas indecisões, com as suas falhas. Israel está perdida, está separada. Agora nós veremos um irmão se voltando contra outro irmão. As tribos de Israel contra o seu próprio irmão Benjamim. Ou seja, é necessário um rei. E ele viria da linhagem de Davi, nascido de uma virgem, para pôr as coisas em ordem, para fazer justiça e extirpar o pecado do mundo. Mas nós precisamos de um rei. Nós precisamos de um rei. O mundo precisa de um rei. Mas veja, naqueles dias em que não havia rei em Israel, ou seja, cada um fazia o que bem entendia, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, ou seja, vindo das regiões montanhosas de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Efraim fica no mapa de Canaã, no centro de Canaã. Se nós olharmos o mapa de Canaã, a tribo de Efraim, um dos filhos de José, ficava bem no centro da região de Canaã. Belém de Judá, ao sudeste de Efraim. Então você estaria em Efraim, no centro de Canaã, e para ir a Belém de Judá você fazia este caminho aqui, descendo ao sudeste, e você encontraria Belém de Judá, que é sim a Belém onde Jesus nasceu. A Belém de Judá é esta mesma Belém aqui, não deve ser confundida com outra. Veja só, o texto diz: ele tomou para si uma concubina. Meus irmãos, era comum aos homens, e permitido aos homens tomarem concubinas para si. A concubina era uma serva. Antes ela era entendida também podia ser entendida como uma segunda esposa. E geralmente ela era utilizada quando a esposa não podia parir, não podia ter filhos. Vocês se lembram das histórias dos patriarcas? Quando a esposa do patriarca não podia ter filhos, o que fazia o patriarca? Às vezes até a mãe da esposa tomava a concubina e tinha um filho com ela. Foi assim com Abraão, que tomou a concubina para poder ter o filho e ter Ismael. Foi assim também Jacó, que com as concubinas Bila e Zilpa também teve filhos. Então a concubina era uma espécie de segunda esposa e também era uma ajuda necessária quando a esposa não podia dar filhos. Mas ela era mais uma serva da casa, ela era mais uma ajudante da esposa do que uma segunda esposa.
Então naqueles tempos haviam as concubinas. E ela era tida como alguém da família. Tanto que lembra-se quando Sara começa a ter problemas com Agar, sua serva que teve um filho com Abraão, Deus diz a Abraão: despede Agar, despede, porque minha aliança é com Isaac, não com Ismael. Mas Abraão fica preocupado com Agar, então é natural que a concubina faça parte da família. E Abraão obedece a Deus, mas a despede como amigo, mas obedece a Deus. E Deus então cuidaria de Agar, como o texto de Gênesis nos mostrou, ou nos mostra. Então, este homem levita toma uma concubina. Era comum que isso acontecesse, ok? E essa concubina era de Belém de Judá. Veja o texto, continua o versículo 2 e 3 aí. Olha aí. Porém ela, quem? A concubina, já casada com aquele levita de Efraim, aborrecendo-se dele, e o texto não nos diz o porquê. A ideia aqui é que alguma coisa aconteceu que deixou a concubina triste e chateada, e ela se foi, ela abandonou o levita. Então veja, aborrecendo-se dele, deixou, e tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses, diz aqui, bem próprio dos hebreus, né? Não são específicos quanto ao tempo, eles não se preocupam muito com o tempo, mas com o que acontecera, mas não muito com o tempo. Então diz aqui, os dias dos 4 meses. Versículo 3, seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, ou seja, para lhe fazer agravos, para que ela retornasse à sua casa. Certamente aquela concubina era importante aquele levita e alguma de fato necessidade que ele tinha para ser cumprida por aquela mulher. E ele então vai falar-lhe ao coração, ou seja, ele vai tentar convencê-la para que ela volte, para que ela se una a ele novamente. E veja então, ela, ao chegar o levita na casa de seu pai, ela, a concubina, o fez entrar. Este, versículo 3 no final, o pai, o sogro do levita, o pai da concubina, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. Essas linhas aqui mostram, meus irmãos, uma visão profunda da vida social da Palestina. A hospitalidade sem restrições, especificamente com relação aos viajantes ou estrangeiros, era encarada com a mais alta seriedade. A hospitalidade era algo muito sério, era encarado com uma grande responsabilidade, ter um hóspede, a tal ponto que nós lemos e veremos mais para frente, o levita chega ao ponto de oferecer a sua própria filha para que o seu hóspede não seja abusado. Nós veremos isso, e também veremos se ele estava certo ou errado quanto a isso. Mas o ponto é que a hospitalidade era algo muito sério. As pessoas não gostavam de fazer feio quando hospedavam alguém, até porque a lei de Deus, dada por Moisés, falava sobre a responsabilidade de quem hospedava alguém. Olha só o que diz Levítico: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural, esse estrangeiro será no meio de vós. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros vocês também foram na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja, esse estrangeiro será como um de vós. Vocês vão amá-lo como vocês amam a vocês mesmos. Então, o estrangeiro que era hospedado era levado na mais alta consideração, até porque a lei de Moisés falava que assim era para ser feito. Veja o versículo 4. Nós vamos ver a prática dessa recepção, dessa hospitalidade por parte do sogro do Levi. Versículo 4. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Ficou lá 3 dias hospedados. Comeram, beberam, e o casal, o Levi e a concubina, estavam ali, se alojaram. Ao 4º dia, então, o levita se levanta de madrugada para ir embora, para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Ou seja, era a 4ª noite, e se alegre o teu coração. Contudo, o homem, o levita, levantou-se para ir. Porém o seu sogro insistiu com ele, como era costume no Oriente Médio, ou seja, levava a sério o agrado da hospitalidade. Não vai embora ainda, fique mais. E então diz o texto que o constrangido,
ou estando com ele, insistindo com ele, fez com que o levita ficasse mais uma noite ali, que era a quarta noite. Madrugando, versículo 8, madrugando ele, o levita, ao quinto dia para partir, está querendo ir embora. Disse o pai da moça, veja como o pai da moça está, o que é o contraste com o Gibeá, está preparando um contraste. Em Gibeá ninguém recebe o levita, ele dorme na praça. Aqui o homem não quer que ele vá embora. Então estou fazendo um contraste de hospitalidades aqui, a boa e a má. Então o homem se levantou para partir, versículo 8, madrugaram ele ao quinto dia para partir, disse o pai da moça, fortalece-te, ou seja, começa da mesma forma, né? O levita já sabe onde vai acabar, né, Renato? É que a gente vai ficar mais um dia, né? Porque se fortalece-te fica mais um dia. Fortalece-te e detende-vos até o declinar do dia, e ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça, eis que já declina o dia, está ficando tarde. E a noite vem chegando. Peço-te, nem passas aqui à noite. É perigoso viajar à noite, ainda mais naqueles tempos. Se o é hoje, ainda mais naqueles tempos. Vai-se o dia acabando, passa aqui à noite, e o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, você então se levanta. Levantai-vos a caminhar e ide, então, para a vossa casa. Só que o levita estava decidido a ir embora. Versículo 10, veja aí. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém. E com ele os dois jumentos albardados, ou seja, os dois jumentos selados. Albarda é a sela que você coloca em cima do jumento para montar o jumento. Então, ou colocar alguma coisa em cima do jumento. Então, vieram os dois jumentos, foram com ele os dois jumentos albardados, como também a sua concubina. Os jumentos estão albardados com as selas porque eles carregam a palha, o vinho. Lembra que o levita disse ao chegar lá em Gibeá para o velho: olha, eu tenho palha para os jumentos, eu tenho vinho para mim, eu tenho comida. É porque estavam todos em cima do jumento, essas coisas em cima dos jumentos, ok? Aí veja o que diz o texto, então, versículo 10, como nós lemos. Ele então se levantou e foi para a altura de Jebus. Jebus, meus irmãos, ficava ao noroeste de Belém, ao noroeste de Belém de Judá. Belém de Judá está aqui, Jebus está um pouco mais acima. A ideia, veja o texto aí, diz: porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus. Jebus ficava a 10 quilômetros de Belém. Então o homem está em Belém de Judá, na casa do sogro dele. E agora ele vai se levantar e vai até a Jebus, está voltando para Efraim, que é a casa dele, certo? Então Jebus fica ao norte de Belém de Judá. Está saindo de Belém de Judá e passando por Jebus. E Jebus, o autor do texto, diz que é a futura Jerusalém, porque até aquele momento a cidade não se chamava Jerusalém, mas se chamava Jebus. Ela se tornaria Jerusalém quando Davi, nos livros de Samuel, nos escritos de Samuel, tomaria a cidade, e então faria de Jerusalém a capital da adoração, que anteriormente era, até esse ponto aqui de Juízes, Siló. Siló era a capital da adoração em Israel, só que se tornaria, como diz Davi, Jerusalém. Mas essa cidade não é ainda dos judeus, não é ainda dos israelitas, tanto que o levita vai dizer ao seu moço: nós não ficaremos em cidade estranha, porque Jebus ainda não pertence aos israelitas, pertence aos jebuseus, que era um povo estranho, não era um povo israelita. E o levita não queria ficar ali, como o texto mostra, cara. Veja aí, versículo de número 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo se adiantado o declinar-se do dia, ou seja, a noite tendo chegado rápido, sem que eles percebessem. Quando eles se viram, o sol estava se pondo. Disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremos-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Então a proposta do moço, uma vez que estava de noite, era ficar mesmo em Jebus, era ficar ali na cidade dos jebuseus. Veja só o que diz o texto do versículo 12. Porém, o seu senhor lhe disse ao moço: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha. Lembra-se? Jebus não pertencia aos israelitas ainda, não era a Jerusalém de Davi, ok? Então as pessoas eram estranhas. Nós não nos retiraremos para nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Aí, o que a gente estava falando. Mas passaremos até Gibeá. E então, versículo 13: então disse mais ou ordenou ao seu moço: caminha, vamos
bom, vamos, levanta-te, vamos continuar a caminhada e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Então veja, Gibeá e Ramá eram cidades do território israelita. Gibeá e Ramá ficavam no território de Benjamim, né? Lembram-se do irmão de José, Benjamim? Ele era uma das tribos de Israel. Aliás, a tribo de Benjamim ficava no mapa de Canaã entre as tribos de Judá e a tribo de Efraim. No meio da tribo de Judá e Efraim estava Benjamim, que é um território pequeno. E Gibeá e Ramá são cidades, eram cidades ali do território de Benjamim. Então o Levita está dizendo o seguinte: nós não vamos ficar aqui num lugar estranho, vamos passar na cidade que ninguém é israelita, vamos para o território israelita. Gibeá ficava a 7 quilômetros só de Jebus, não era uma caminhada muito grande. E se eles ficassem em Ramá, porque tem duas possibilidades, ou Gibeá, diz o Levita, ou Ramá. Ramá ficava mais 3 quilômetros, uma vez eles tendo chegado a Gibeá. Então eles andariam mais 3 e estariam em Ramá. Então não é uma distância muito grande para aqueles dias. Então vamos andar mais um pouco, mas que nós fiquemos em lugar seguro. Mal sabia o Levita, e a ironia do texto é essa, que talvez ele estivesse melhor em Jebus do que em Gibeá. E aqui começa o tema principal do texto. Porque em Gibeá, nos meios dos filhos de Israel, é que aquele Levita teria a sua triste e desgraçadora surpresa. Porque os homens de Gibeá vão agir como ímpios, mesmo eles sendo considerados como eram de fato israelitas. E aqui está a ironia do texto. Porque a decisão dele é fatal. Ele pensa que estará bem entre os chamados crentes evangélicos, mas ele não está. Ele não é assim também? Hoje em dia? Você pensa que só porque alguém é da igreja, você pode confiar na pessoa. Não. Infelizmente. Infelizmente não pode. Há muita gente que você pode confiar pela graça de Deus. Há muitos crentes verdadeiros. Mas você deve orar a Deus e ter um critério muito grande. Porque infelizmente não é assim. Tem se visto na igreja muitas coisas que não deveriam ser vistas na igreja. É o que vai acontecer lá em Gibeá. Olha o texto aí. Versículo de número 14. Passaram então, pois, adiante, segundo a vontade do Levita, e caminharam, e o sol se dispôs junto a Gibeá. Ou seja, na hora que eles chegaram a Gibeá, próximo, o sol se pôs. E Gibeá desonrou nos lembra que pertence à tribo de Benjamim. Versículo 15. Retiraram-se para Gibeá a fim de nela passarem a noite. Entrando ele em Gibeá, sentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Então veja, quando uma pessoa entrava nas cidades naquela época, eles entravam primeiramente no portão, havia um portão de entrada. Lembra que Sansão arrancou o portão de entrada da cidade para fugir? Lembra? Então, aqui são sempre portões da cidade, Ângela. E a ideia aqui, minha irmã, é que o Levita entra na cidade, e na cidade daquela época, logo depois do portão da entrada principal, Seminário São Mateus, havia a praça da cidade. Primeira coisa que alguém que estivesse entrando na cidade via era a praça da cidade. Então, o Levita, a sua concubina e o seu servo ficaram ali na praça, esperando, como dá a entender no texto, de que alguém, algum morador de Gibeá, algum benjamita, os convidasse para, como o sogro fizera, lá em Belém de Judá, os convidasse para pernoitar em uma das casas. Mas o texto diz que ninguém convidou, que ninguém se importou. Aquela cidade não era uma cidade hospitaleira, embora fosse uma cidade de Israel, embora fossem eles ali israelitas que conheciam a lei, ou deveriam conhecer a lei de Moisés sobre a hospedagem do estrangeiro. Eles não se importaram, e eles ficaram ali os três na praça, até que o texto diz que algo aconteceu. Versículo de número 16. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Veja, esse homem velho é conterrâneo do Levita. O Levita é de Efraim, e o homem velho também. E assim como o Levita é um estrangeiro em Gibeá, o homem velho também é. Ele mora ali em Gibeá, mas ele não é dali, ele é de Efraim. Isso vai fazer com que o homem velho se associe de maneira afetuosa ao Levita. Porque não é assim que
Não é isso que acontece? Quando a gente está conhecendo alguém, ele diz, olha, eu sou lá da região tal, olha fulano, eu também sou. Aí o papo fica melhor, não é? Verdade? Ah, então rapaz, você conhece tal, você conhece fulano? Conheço. Então é natural que essas coisas unam mais as pessoas, os laços, Ivone, se fortaleçam mais, certo? É o que vai acontecer aqui. Olha só o versículo de número 16. O homem então velho era da região montanhosa de Efraim, a mesma região do Levi, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Ou seja, ok? Então, o levita e o homem velho, efraimitas. E os moradores de Gibeá, benjamitas. Certo? Olha o texto aí, no versículo 17. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante. E lhe perguntou, para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu, estamos viajando de Belém de Judá, para os montes da região montanhosa de Efraim. Pronto, o velho já associou. Já teve um afeto ali, pronto, uma ligação. Opa, também sou de Efraim. E ele diz, estamos indo para a região montanhosa de Efraim, de onde sou? Eu sou de lá, eu sou efraimita. Fui a Belém de Judá, é verdade, e agora estou de viagem para a casa do Senhor. A casa do Senhor aí não deve ser entendido no texto como a casa do Senhor que está em Siló, porque a primeira coisa que a gente vê ao ver a versão aqui, a nossa tradução em português, é a casa do Senhor, a gente ligar a Siló. Lembra-se que a casa do Senhor, o tabernáculo, estava montado em Siló até que Davi levasse para Jerusalém, ok? Mas a Septuaginta, que é a versão dos 70, que é uma versão antiga do Antigo Testamento, ela traduz aqui, ao invés da casa do Senhor, minha casa. Então é como o levita dizendo assim, estou indo para Efraim, para a minha casa. Então é melhor entender o texto, aqui, segundo os antigos, as antigas traduções, como minha casa, e não a casa do Senhor. Porque não faz lógica no texto, o levita está indo para Siló. Porque ele está voltando para casa, para Efraim. Então, ao lugar de ler aí, no lugar de ler a casa do Senhor, leia aí, minha casa. Eu estou voltando para a minha casa, como é próprio das traduções mais antigas, tá? Ok? Então, veja só, versículo de número 18, final. E ninguém há que me recolha em casa. Estou de passagem aqui. Mas ninguém me hospedou. Agora veja o versículo 19, vamos ler juntos? O versículo 19. Leamos o versículo 19. Ainda então veja aí, ainda de palha para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, para a tua serva, e para o moço que vem com teus servos, de coisa nenhuma falta. Ou seja, eu ao ser hospedado, não trarei nenhum incômodo para quem me hospedar, porque eu tenho suprimento comigo. Ou seja, hospedar aquele levita e a sua concubina, o seu servo, não seria pesado para ninguém de Gibeá. E o levita está explicando isso ao velho, até também, de certa forma, mostrando ao velho que o velho não teria nenhum gasto com ele, porque ele tem os recursos, ele trouxe junto com os jumentos alabados, ou seja, selados, ele trouxe com ele, então não seria pesado recebê-lo em casa. E aí veja, então, o que diz o texto, versículo de número 20, então disse o velho, paz seja contigo. Lembra que o levita de Mica, quando os danitas perguntaram para o levita se eles deveriam ir ou não para as regiões do norte de Canaã para conquistar a cidade de Dan, lá que eles deram o nome de Dan, a Laís, para perguntar a Deus, consultar a Deus se iria bem aquilo que eles planejavam ou não. Aí o levita de Mica respondeu, paz seja convosco. Lembra que a gente falou que isso era a coisa mais superficial se responder? Que todo mundo falava isso? Olha aqui. O velho que trabalha no campo, que nem sacerdote nem nada, sabe que esse é um jargão comum, paz seja contigo. Então todo mundo falava isso. Para dizer que aquele levita de Mica não consultava nada a Deus, não sabia nada do Senhor. Falava esses jargões que os evangélicos aí, que dizem ser evangélicos, falam. E por isso tem muita gente que acha que só porque a pessoa fala jargão evangélico é crente. Aqui mostra o texto que isso estava na boca de qualquer israelita. Paz seja convosco. É a pessoa que fala. Ok? É que nem o nosso hoje em dia, eu também sou filho de Deus. Todo mundo fala isso. Eu
eu também sou filho de Deus. Mas falar isso e ser de fato, entre essas coisas, há um grande abismo. E aí veja, então ele disse, olha, paz seja contigo. Até aqui o moço, o velho, não tem erro nenhum nele, tinha no levita de livro, no velho não. Paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fica meu caro. Ou seja, eu te hospedo, em caso falte alguma coisa, do que você já tem, fica meu caro. Tão somente não passes a noite na praça. Ah, meus irmãos, vocês estão se lembrando de outro texto da Bíblia, nesse relato? Está lá em Gênesis, no capítulo de número 19, que nos conta a história de Sodoma e Gomorra. Quando os anjos de Deus, em forma de homens, foram à cidade para tirar Ló da casa, chegando na cidade ficaram na praça. E Ló insistiu com eles que fossem para casa e não passassem a noite na praça, porque era perigoso ali. É a mesma coisa que está acontecendo. Aquele velho homem, ele é efraimita, conhece os homens que moram ao redor dele. Ele diz, olha, vem para casa, vem para minha casa, não se preocupa não, só não quero que vocês passem aqui a noite na praça, porque ele sabia quem eram aqueles que moravam em Gibeá, pão mal e miséria, como Deus vai dizer agora. Veja aí o versículo de número 21. Levou para casa e deu pasto aos jumentos. E tendo eles lavado os pés, lembra de que era o costume, né? Comer e beber antes de lavar os pés. Jesus diz isso no Novo Testamento, né? A casa do fariseu. Eu cheguei aqui para comer e beber e ninguém lavou os meus pés. Você não lavou os meus pés. Porque era o costume lavar os pés, porque a mesa era baixa. Comia-se, um comia-se muito próximo do pé do outro, então lavava seus pés para comer e beber. Aqui há um verdadeiro anfitrião, ele hospeda muito bem, ele vai lavar os pés, dar de comer os jumentos, e aí diz o texto, e então comeram os homens e beberam. Enquanto eles se alegravam, versículo 22, eis de maneira surpreendente que os homens daquela cidade, filhos de Satanás, Belial é maligno. Tanto que Paulo vai usar o termo em 2 Coríntios 6,15 e falar lá, é do maligno, que é a tradução de Belial. Então os filhos de Satanás, opa, gente, calma, eram benjamitas, eram filhos de Israel, filhos de Abraão, eram presbiterianos, eram batistas. Não, eram filhos de Satanás, eram filhos do diabo, mas frequentavam a igreja, eram filhos do diabo, porque fazem a vontade do diabo. Quando os judeus discutiam com Jesus em João, no Evangelho de João, os judeus diziam assim, nós somos filhos de Abraão. Jesus dizia assim, o vosso pai é outro, o pai de vocês é outro, porque Abraão creu em mim, e vocês não creem em mim. Aí ele diz, você está dizendo que nós não somos filhos de Abraão? Aí Jesus diz, vós sois filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do seu pai. Ele é mentiroso desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, como vocês também não se firmam na verdade. Tá vendo? Não adianta ser judeu, não adianta ser presbiteriano, não adianta ser batista, não adianta ser nada, senão andar na graça de Cristo e pelo poder dele, obedecendo os seus caminhos, arrependendo-se dos seus pecados, vivendo submisso e humilde na presença de Deus. Não adianta nada frequentar a igreja. Filhos de Belial eram benjamitas, mas eram filhos de Belial. Então diz o texto, então os filhos de Belial daquela cidade cercaram a casa, bateram a porta. O verbo hebraico em bater, a forma dele se encontra num tempo verbal que dá a ideia de intensidade. A ideia de o verbo hebraico aí dá a ideia de bater com intensidade, a ideia de arrombar a porta. Não é bater como alguém, você tem alguém em casa? Oi. A ideia é de arrombar a porta. Estou tentando arrombar a porta e ao mesmo tempo chamando o homem velho para trazer para fora o levita. Para o que diz o texto? Para que eles abusassem do levita. É assim, irmãos, em relacionamento homossexual, estupro homossexual. É isso mesmo. Dos benjamitas, o irmão de José lá. O irmão de José, Benjamim, a grande tribo. É homossexualismo aí mesmo. E aí lembra só do Gomorra. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que quando cada um de nós faz o que acha melhor, então o nosso fim é isso aqui, é se parecer com os ímpios. Porque naquele tempo não havia rei de Israel, cada um fazia o que ele achava melhor. E quando o povo da igreja começa a deixar a Bíblia e fazer o que acha melhor, então eles se tornarão tão maus como os ímpios. É isso que o texto está dizendo. É por isso que você vê Sodoma e Gomorra aqui.
Sodoma e Gomorra, mas no meio de Israel, irmãos, no meio da igreja. Porque cada um começou a fazer o que achava melhor. E o fim disso é imoralidade pagã, é corrupção extrema. Veja o que diz o texto. Versículo de número 22. Então eles se alegravam, e eis que os homens da cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta, e falaram ao velho, o senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa, o velho, saiu até com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal devassidão, tal loucura. Meus irmãos, ele chama de meus irmãos, né? Ele é de Efraim, os homens são da tribo de Benjamim, são irmãos, são todos israelitas. Meus irmãos, vocês não podem fazer isso. Ele é meu hóspede, nós zelamos pelo hóspede, pelo estrangeiro. A lei de Deus diz que nós devemos amar o estrangeiro, irmãos. Vocês vão fazer uma devassidão aqui. E diz o texto, versículo 24, olha a solução que ele dá. Ele é para ficar boca aberta aqui mesmo. A solução dele é a mesma solução de Ló. Lembram-se de Ló em Sodoma e Gomorra? Ele também oferece as filhas. Aqui a mesma coisa, vamos ao versículo número 24. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei guerras o que vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. A gente tem que ter cuidado quando a gente lê a Bíblia, porque há textos prescritivos e textos narrativos. A Bíblia, quando ela narra histórias, ela não está falando, Deus não está falando que essa história é necessariamente correta, que o que está sendo feito aqui é correto. Ele está contando a história. Ele está dizendo que a gente tem que agir assim. Ele está dizendo como aqueles homens agiram, como aquele senhor, aquele velho agiu. E ele agiu errado. Ele está expondo a filha dele, que não tem nada, inocente, e é mais fraca do que o homem e a concubina, para serem humilhadas, e ultrajadas e violentadas por aqueles homens de Gibeá. A ideia aqui, meus irmãos, é a falta de juízo, porque cada um fazia o que achava mais certo. Não tem mais um padrão divino. Tanto que, por que Ló oferece as filhas também aos homens de Sodoma e Gomorra? Porque Ló vive no meio de homens maus, e ele perdeu o padrão, ele não sabe decidir mais. Ele não sabe mais o que é certo. Não acontece hoje, meus irmãos. Olha o que está acontecendo hoje. Os pais não sabem mais como tratar os filhos, não sabem mais como decidir por eles. Então os pais estão enviando os filhos para os psicólogos, para tudo quanto é coisa, porque os pais não sabem mais, eles não sabem dizer: filho, faça isso, filho, não faça aquilo. E não tem mais. Então a opção que tomam, a escolha que tomam pode ser danosa. É o mesmo exemplo daqui. Quando se toma uma decisão trágica, que não era para ser tomada. É a mesma coisa de Ló, porque Ló vivia entre os homens maus, e aquilo certamente influenciou ele nas ideias que ele tinha, nas escolhas que ele fazia. Assim também aqui. Este homem velho também está sendo, de fato, mostrando falta de sabedoria no julgamento, e fazendo como Ló fez. Então a Bíblia não está dizendo que isso está certo. Está dizendo que a condição dos homens naquela época, por se abandonarem a lei e fazer o que bem entendiam, é danosa, é terrível. Como nós vimos aqui, a escolha que ele faz entre o levita e a filha dele e a concubina é errada, mas ele fez, porque ele está alheio à vontade de Deus, está longe do padrão. E é isso que acontece quando se está longe do padrão de Deus. Nós vemos as escolhas mais absurdas, as pessoas tomando as decisões mais absurdas. Hoje em dia nós temos visto isso. Versículo de número 25. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita. É interessante, né? Ele pegou da concubina do levita, ele não pegou a filha dele. Ele disse que traria a filha dele, mas ele pensou melhor. É melhor não, né? Melhor só a concubina mesmo. Isso mostra que nem a perspectiva dele estava tão certa que ele levou a cabo. Ele não sabe o que fazer. Ele fala uma coisa, na hora de fazer, ele faz outra. Então veja. Então aquele homem, o homem velho que recebeu o levita, pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles forçaram e abusaram dela toda noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Meus irmãos, nenhuma palavra do levita. Renato, Júlio, ó, Roberto, nenhum protesto do levita. Não vê o levita só. O homem toma a esposa dele, porque ele chama do marido dela. O pai dele chama do sogro. Então ele estava com a esposa. E não tem um protesto dele. O texto vai dizer, sabe o que o levita fez? O texto vai dizer, ele foi dormir.
Ele foi dormir quando a concubina dele era estuprada. O pastor, o líder, não se importa. Está vendo como é que é o homem quando ele abandona a palavra de Deus? Quando as igrejas começam a abandonar a palavra de Deus, o que elas se tornam? É o que o texto está dizendo. Está vendo o tipo de líder que nós temos? Aí teve a herética marcha para Jesus aí. Nós vimos os tipos de pastores que o povo tem ouvido. Porque quando se vai longe de Deus, é isso que sobra para nós. É esse tipo de líder que aparecerá. É aqui. É o levita calado, sem se importar. Olha o texto continua. Ao romper da manhã, vendo a mulher, caiu à porta da casa do homem. Ou seja, a ideia é que ela está tentando sobreviver, está tentando chegar em casa, onde estava o seu senhor. E ali ficou à porta da casa, até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, o levita levantou, acordou. Como se tivesse acontecido nada. Olha aí. Mas o pior personagem aqui é o levita. O pior é o levita. Porque se alguém, dos homens de Gibeá, se esperava algo, obviamente. Mas eles não têm compromisso nenhum com a concubina. Mas o levita, a princípio, foi lá buscá-la, falar no coração, lembra? No início do texto. A princípio, deveria amá-la. E ele é um líder em Israel, um levita, da tribo de Levi, os que consagram o seu Senhor. E ele aqui é insensível, frio, chega a assustar, parece que não aconteceu nada. Ele foi dormir, e diz o texto, levantando-se pela manhã o seu Senhor, abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho para ir embora. Se esqueceu da concubina. O texto diz, eis que a mulher, sua concubina, ele viu ela lá, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar, ou um dos degraus da casa, né? Limiar ao patamar. E diz o texto, ele lhe disse, levanta-te e vamos. A insensibilidade dele, levanta, vamos embora, como se nada tivesse acontecido com ela. O texto diz assim, continua o texto dizendo, porém ela não respondeu, porque estava morta. Então o homem, o levita, pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando aquele levita à casa, ou seja, nas regiões montanhosas de Efraim, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes. O termo hebraico usado, o verbo para despedaçar, é partir, é o mesmo termo usado para o sacrifício do Antigo Testamento, quando partia-se o animal para consagrá-lo a Deus. Mesmo verbo. Então ele está fazendo com a concubina dele o que se fazia com animais. Ele cortou-a em 12 pedaços, nas juntas dos ossos. E o texto diz, continua dizendo, que as enviou, esses pedaços, os ossos, a concubina despedaçada, as enviou por todos os limites de Israel. Assim como eram 12 as tribos, 12 pedaços. Interessante que mais para frente, no livro de 1 Samuel, Saul fará algo parecido em partes, é óbvio, né? Em algumas associações. Ele não vai despedaçar ninguém. Mas Saul, ele é chamado à guerra contra os amonitas. Saul, o primeiro rei de Israel. Os amonitas se tornam uma ameaça. E Israel não sabe bem se vai ou não vai ficar ao lado de Saul. O que Saul faz? Ele pega um boi e parte em 12 pedaços, o boi, e envia para as tribos de Israel, dizendo assim, assim se fará aos bois de cada homem que não entrar na guerra contra os amonitas. Então Saul está convocando a guerra os israelitas através desse gesto de partir, mas ele parte um boi. Aqui ele está partindo uma mulher, um ser humano. Então você vê a situação de Israel na época dos juízes, porque cada um fazia o que achava mais certo. Então esse ato aqui é convocar Israel à guerra. Ele vai enviar os pedaços da concubina, as 12 tribos, para dizer, olha o que Benjamim fez. E aí o final do texto diz aí, cada um que a isso presenciava, os outros diziam, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram na terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso, considerai essas coisas e falai delas. Ou seja, olha só que interessante, Israel está sendo unido por conta deste acontecimento. Israel, nós vimos em Juízes, Israel não andava unido. Lembra dos juízes? As guerras que os juízes
tomavam para si, lideravam, eram de regiões de Israel, mas não de todo Israel. Ora a batalha era no norte, ora a batalha era no centro, ora a batalha era no sul, e ora na Transjordânia, em Gileade. As tribos daquelas regiões eram envolvidas na guerra, mas não era todo Israel que ia. Agora todo Israel irá contra Benjamim. Então é interessante como Deus usa do mal, que não vem dele, é do coração do homem que procede todos os maus desígnios, mas como Deus usa do mal para os seus planos. Ele está unindo Israel por meio da maldade dos filhos de Benjamim, de Gileade. Porque até mesmo o mal, e Deus não apaga o mal, tá? Deus não deixará o mal se o homem não se arrepender. Deus não deixará o maldoso, o perverso sem castigo. Mas não quer dizer que Deus não usará o perverso e aquilo que ele faz de perversidade para o plano dele. Porque tudo está debaixo do controle de Deus, até as obras más dos homens. Como Judas, por exemplo, que traiu a Jesus, e isso tudo colaborou para o plano e propósito já decretado de Deus para a glória do seu nome, por meio da morte de Cristo. Então Deus está unindo Israel por meio de uma atrocidade que Gileade realizou. Mas irmãos, o que nós podemos aprender desse texto? O que este texto terrível, em termos de descrição do que aconteceu, mas ao mesmo tempo um texto poderoso, é a palavra de Deus falando conosco. O que ele tem a ver para a minha e a sua vida agora? A primeira coisa, a primeira aplicação desse texto é óbvia, é sobre hospitalidade. Porque o texto fala disso. O texto fala da má e da boa hospitalidade. E a hospitalidade, o crente deve ser um bom hospedeiro, um bom anfitrião. Ele deve receber bem, tratar bem, como nós mesmos, nós devemos tratar bem como nós mesmos gostaríamos de ser tratados. Então a pergunta é a seguinte: você recebe bem as pessoas? Nós tratamos bem as pessoas que conhecemos, as pessoas que recebemos na igreja, as pessoas que recebemos em casa, as pessoas que vão no nosso comércio? Nós tratamos bem, somos bons hospedeiros, bons anfitriões? Essa é a primeira pergunta, a primeira questão que o texto traz para que pensemos. Esta é a primeira aplicação. A Bíblia diz que nós devemos receber bem o estrangeiro, receber quem chega ao nosso redor, aquele que não ainda nos conhece, que devemos de fato tratá-lo bem, estamos preocupados com ele. É assim que devemos fazer, segundo a graça de Deus. A segunda aplicação, se a primeira tem a ver com hospitalidade, a segunda tem a ver com consagração. Meus irmãos, o que se tem visto no meio dos evangélicos hoje é coisa que nem mesmo os ímpios imaginariam ver. Não tem, vocês estão acompanhando o jornal, né? E vocês, não sei se vocês chegaram a pensar nisso enquanto nós falávamos aqui da triste realidade no meio dos evangélicos hoje. Vocês viram o que aconteceram na casa dos supostos pastores? Do assassinato dentro de casa. Meus irmãos, nós sabemos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino, nem todo mundo que diz que é crente é. Mas os ímpios veem essas coisas e para eles todo mundo é evangélico. Tudo é a mesma coisa, tudo é farinha no saco. Coloca ali. Meus irmãos, vocês já viram o que tem sido feito pelos chamados evangélicos hoje? Olha o escândalo no qual os evangélicos estão envolvidos. O presidente da República esteve nesse ato aí, chamado evangélico, ao lado de apóstolos e pastores que já foram denunciados pela polícia, já foram pegos com dinheiro em aeroporto. E são os nossos líderes cristãos. São os nossos líderes, irmãos, desses homens. Por quê? Porque o povo tem se afastado da lei de Deus. Nós temos nos afastado da lei de Deus, então nós temos o nosso padrão diminuído. E aí nós aceitamos qualquer coisa está boa. Irmãos, na verdade, muitas vezes não é a qualidade dos pastores que está boa, mas se você for pastor mediano, você é tido como muito bom. A qualidade é tão baixa, que se você fizer o básico, você vai ser um bom pastor, por conta da qualidade péssima que existe entre os pastores, entre os líderes do povo de Deus. Isso tudo é por falta de consagração. Cada um faz o que bem entende, cada um anda como quer, todos estão alheios a Deus, até mesmo infelizmente a própria igreja. É um momento triste que nós passamos, não?
Um momento muito triste. E o que nós podemos fazer? Primeiro, nos consagrar. Primeira coisa é nos consagrar a Deus. Tem um cântico já não tão novo que diz assim: a começar em mim. Nós nos consagraremos. E Deus abençoará a nossa casa, a nossa igreja. Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José, por causa de um homem só. Nós nos consagraremos então e oraremos a Deus em confiança dele, de que ele guardará os nossos líderes e levantará homens comprometidos com a sua vontade. Se a primeira aplicação tem a ver com hospitalidade, nós devemos receber bem aqueles que vêm até nós, como igreja, como família. Se a segunda lição tem a ver com consagração, porque nós vemos tempos maus, onde os evangélicos de fato não pertencem a Deus, são apenas de nome, vivem sempre longe da vontade de Deus, não consagrados a Ele. É hora de nós nos consagrarmos. A terceira e última aplicação tem a ver com sabedoria, que é a avaliação. Lembra do homem velho aqui, a semelhança de Ló? Avaliou muito mal. Propôs dar a própria filha e deu a concubina no lugar do próprio levita, do próprio homem. Deu a parte mais frágil que a mulher. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Pedro diz isso. Maridos, considerem suas esposas como a parte mais frágil. Elas nunca deveriam ser expostas assim. Mas foi o que aconteceu por causa de falta de sabedoria. Quando cada um faz o que é certo, pensa que é certo, falta sabedoria. Falta sabedoria que vem de Deus. Portanto, meus irmãos, as pessoas dos nossos dias têm tomado decisões equivocadas e imorais. Falta aos homens a sabedoria divina, a qual o Tiago fala. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e a ninguém nega, e ser-lhe-á concedida, para que nós tomemos decisões sábias, o que nós não vemos em muitas partes da Bíblia, dos homens que se tornaram alheios a Deus, e por isso se confundiram em suas decisões, e tomaram decisões que os prejudicaram por fim. E eu termino dizendo que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Lá no tempo dos juízes, cada um fazia o que achava mais certo. Mas nós não devemos agir assim. Nós devemos fazer aquilo que Deus diz ser reto. Porque é Deus que nos guia. Porque é Deus que diz e que sabe o que é certo e errado. Nós não sabemos. Nós somos confusos. Abandonados ao nosso próprio coração, nós só encontraremos desgraça e traremos a nós desgraça. Mas se nós andarmos seguindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, então nós andaremos bem, guardados no mal. Por isso eu termino com a leitura de Provérbios 3. Eu queria que vocês abrissem lá. Livro de Salomão, e por falar em sabedoria, livro de Salomão, capítulo de número 3. E nós vamos ler juntos do 5 ao 8. Vamos ficar de pé, vamos ler juntos, terminando o nosso sermão, e aí depois nós oraremos. Provérbios 3, de 5 a 1. Leiamos. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, muito obrigado por tua palavra, Deus. Muito obrigado porque ela nos mostra o caminho que nós não devemos trilhar, meu Pai. Ó Deus, nós vimos, Pai, a falta de hospitalidade dos homens de Gibeá. E nós pedimos a Deus que nós sejamos hospitaleiros, que saibamos amar o estrangeiro, aquele que chega ao nosso meio procurando acolhimento, que nós saibamos recebê-lo no amor de Jesus Cristo, pregando o Evangelho a Ele, fazendo o bem a Ele, ó Deus. Ajuda-nos numa época tão insensível, numa época em que os homens só se importam consigo mesmo. Dá-nos a graça da hospitalidade, do tratar bem o próximo, de colocar o próximo acima de nós mesmos, de estarmos preocupados com a demanda do próximo, ao invés de, em primeiro lugar, estarmos preocupados com as nossas demandas. Ó Deus,
Faz-nos homens e mulheres consagrados ao Senhor, ó Pai, numa época tão escura para a igreja, numa época em que os evangélicos são motivo de chacota e de escândalo. Ó Pai, Tu disse em Tua palavra que a Tua igreja seria preservada, que mesmo passando por opressão do mundo e mesmo diminuindo, o Senhor preservaria, sustentaria e daria graça e força à sua igreja. E nós por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor consagre-nos para que a sua igreja, Pai, tenha um testemunho forte no meio que o Senhor colocou. Que o povo reconheça, ó Deus, aqueles que vivem ao nosso redor, que é um povo de Deus santo e consagrado, ó Deus, no meio da escuridão, a luz no mundo, ó Deus, que é Cristo operando por meio do seu povo. Dá-nos esta graça, ó Deus, usa-nos, Pai, no meio de tantas trevas e escuridão. Ó Pai, por fim, dá-nos sabedoria. Ó Deus, concede-nos a sabedoria do Senhor que vem do alto. Que a sabedoria, Deus, espiritual, aquela que nos mostra o caminho reto, que nos faz, Pai, excluir todo pensamento errado, mundano, pecaminoso. Ó Deus, dá-nos a sabedoria de escolher aquilo que o Senhor requer de nós, ó Deus. Ó Pai, que nós não julguemos o que o nosso próprio coração diz como certo, mas que nós repousemos em Tua palavra, Pai, e de fato, ao examiná-la, o Espírito Santo nos mostra o caminho que devemos andar, ó Deus. Faz-nos sábios, ó Deus, verdadeiramente, por meio de Sua palavra, ó Pai. Guarda o Teu povo. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. A mighty fortress is our God.